Tentando definir o que seria um modelo hermenêutico para o direito. Olha, então a nova ideologia, a nova forma de interpretação nessa tradição judaico-cristã vai estabelecer um novo paradigma para a ideia de direito. Então, direito agora não vai mais ser buscado na realidade do mundo, na observação do mundo, naquilo que ordinariamente acontece, mas direito vai ser buscado no outro patamar, no patamar da transcendência, no patamar no qual o direito está fora do mundo. E aquilo que importa para o direito é essa realidade que está fora do mundo. Então, o direito fugiu para a transcendência. Ora, como nós estamos atrás do modelo de direito, nós vamos persegui-lo mesmo na transcendência. Olha, qual é a questão fundamental? O modelo muda, o modelo passa a ser um modelo baseado na ideia de Deus como um ser personal. Olha, se Deus é um ser personal, se Deus é pessoa, é necessário estabelecer qual o modelo hermenêutico dessa ideia de pessoa. Essa questão desse aspecto de Deus ser personal seria relacionado a também, tipo, o homem ser filho, o homem ser criado à imagem e semelhança de Deus? Isso é uma consequência da doutrina, né? Quer dizer, o Deus e o homem têm a mesma realidade, que é uma realidade personal. Quer dizer, Deus faz parte da realidade do homem. Estou falando aqui do Deus cristão, né? Então, o Deus cristão tem essa mesma realidade. Ele, inclusive, se faz homem durante um determinado período. Quer dizer, ele tem uma realidade que é uma realidade provisória, mas é uma realidade que se estabelece em um determinado momento. Então, Deus e o homem têm a mesma característica, essa de ser pessoa. Ora, o que significa ser pessoa para o direito? Significa
significa que aquilo que é próprio da pessoa deve ser buscado como a questão fundamental para se estabelecer as regras. Ora, então a vontade é fundamental. Então a vontade como fonte criadora do direito a partir de Deus. Então isso passa a ser um pressuposto importante. Ora, um outro pressuposto importante é que a discussão de direito passa a ser uma discussão de legitimidade. Olha, a legitimidade de onde provém o direito, de onde jorra o direito. Vamos lá, por que direito tem fonte? Por que direito tem fonte? Vocês já ouviram falar em fontes do direito, né? Por que direito tem fonte? Física tem fonte? A física jorra de algum lugar? Ela brota de algum lugar? Então, olha só, a física, como é que você analisa um fenômeno físico? Você observa a natureza, você observa e dali tira determinadas inferências, né? Do mesmo modo que se fazia no direito natural clássico. Você observa o mundo, você observa a regularidade do mundo e aquilo que seja justo no mundo. A física é a mesma coisa. Você observa os fatos a partir daquela realidade. E de que forma você observa os fatos na física? Objetivo. Objetivo, estabelecendo uma relação de causalidade. Primeira aula de física do ensino médio. O que o professor explica? Oi? O método científico e logo depois. Não se decepcione. O movimento. Então, ele vai explicar a aceleração dos corpos, né? Massa versus velocidade. E como é que ele faz isso? Ele faz isso decompondo coisas complexas em coisas simples. Isso é um método resolutivo compositivo. Então eu posso decompor a realidade nos seus elementos mais simples, massa versus velocidade, para descobrir a aceleração dos corpos, por exemplo. Então eu reduzo tudo aquilo que seja o mais simples e depois eu vou acrescentando progressivamente complexidade para explicar a realidade do mundo, para explicar a realidade do universo, etc. Ora, então eu parto da observação dos fatos e dos nexos de causalidade entre os fatos. Ora, e no direito? O direito, a partir do modelo hermenêutico que surge na tradição judaico-cristã, eu tenho uma outra forma de interpretar o mundo. Não mais interpretar o mundo a partir da realidade, buscando as conexões do justo na realidade, aquilo que cabe a cada um, mas buscando a fonte de legitimidade do direito, buscando aquilo que dá legitimidade ao direito. Então, o direito surge a partir da
legitimidade da fonte. Isso é um modelo de base religiosa. Isso é um modelo de interpretação do mundo a partir da religião, a partir da vontade presumida de Deus. Ora, como que eu sei a vontade presumida de Deus? Qual é a diferença disso no direito cristão e no direito muçulmano, por exemplo? Oi. O direito cristão vai buscar essa vontade presumida na Sagrada Escritura cristã, que é a Bíblia, enquanto o direito muçulmano vai se virar para procurar essa vontade no Alcorão. A vontade definida na Bíblia. O problema é que a Bíblia tem 4 evangelhos, ainda tem um 5º evangelho apócrifo. E se eles forem contraditórios entre si? E por que a Bíblia tem 4 evangelhos e um apócrifo? Oi. Já no Alcorão, por exemplo, eles usam ele como se fosse uma fonte direta e objetiva, então não há interpretação. Você usa aquilo como lei ou como direito da forma como está escrito. Então, mas por que aconteceu isso? Aconteceu isso por uma questão de poder. O direito islâmico ou o direito muçulmano, ele vai se estabelecer como algo que surge de um dirigente político e de um dirigente político no poder. Maomé vai estabelecer a sua religião e vai ao mesmo tempo estabelecer a conquista imediata de territórios. Então é um direito estabelecido a partir da legitimidade do poder. Então é o poder que estabelece o direito de acordo com a sua realidade, de acordo com aquilo que ele quer ver expresso. Esse tipo de direito, como é que se interpreta a palavra de Deus? A palavra de Deus, ou seja, aquilo que vai compor, aquilo que nos interessa, que é o direito, né? Somos pouco interessados na palavra de Deus, apenas interessados naquilo que ela tem uma relação direta com o direito. Então essa palavra de Deus que se estabelece como regra, ela vai se estabelecer no direito islâmico a partir da perspectiva do poder. Então essa palavra é incontestável, essa palavra é invariável. Então lá na Sharia, por quê? Porque ela foi ditada diretamente por Deus para Maomé. Ela é a própria palavra de Deus que não vai admitir interpretação. E Maomé é o último e maior profeta. E como ele teve o mau gosto de morrer, isso não pode ser alterado. Não há variação nessa circunstância. Então a palavra de Deus tem que ser interpretada na sua literalidade. Então se está lá estabelecido
estabelecido que vamos fazer o apedrejamento de mulheres adúlteras, vamos fazer o apedrejamento de mulheres adúlteras sem qualquer variação. Está claro, gente? Entendido isso? Olha, de modelo cristão, qual é a diferença? Por que 4 evangelhos? Porque um modelo que não se estabelece com a mesma invariância do direito muçulmano. Oi. Porque o próprio Jesus não deixou nada escrito, né? Sobre os apóstolos que eles estavam, né? Que eu iria falar com ele. Então, Mas ele teve que. Eu não lembro como é que é o nome certo das escrituras do ensino médio. É um conselho que tiveram depois, que resolveram para os evangélicos. são. Pela palavra, né? Exatamente, são os concílios que estabelecem a doutrina daquilo que é o verdadeiro, daquilo que é a palavra de Deus. Ora, então, isso são questões também históricas. Vejam aqui, no ano zero do cristianismo, até a conversão de Constantino em 313 depois de Cristo, ou seja, durante 300 anos, não houve um poder de Estado que estabelecesse qual era a verdadeira doutrina cristã. Então, a questão da legitimidade do poder. A partir da conversão de Constantino, nós temos uma mudança fundamental. O cristianismo se torna o poder. O cristianismo se torna a religião dominante. Ora, e como estabelecer qual era a verdadeira palavra de Deus a partir da ideia de legitimidade? Olha, porque a doutrina é bastante complicada, né? Então, vocês têm a ideia da trindade, né? Da ideia de que a pessoa de Deus é trina, né? Então, a famosa Santíssima Trindade, o dogma da transubstanciação, a virgindade de Maria, uma série de coisas que precisam ser fixadas e estabelecidas qual é a verdade. Ora, isso é estabelecido pela vontade do Estado, numa série de concílios, daqueles que estabelecem a verdadeira doutrina da Igreja, a doutrina de acordo com a legitimidade, com a fonte de legitimidade. Então vão se resolvendo essas questões, vão se resolvendo questões como a natureza trina de Deus, a transubstanciação. Cada concílio vai resolvendo essa questão. E a partir daí, ele estabelece a verdade daquilo que não pode ser contestado. Como é a verdade daquilo que não pode ser contestado? Como é que eu chamo isso? Dogma. O dogma é uma verdade que não pode ser contestada. E aí começa a parte que nos interessa, que é a parte disso para o direito, ou a dogmática jurídica. O professor de introdução já falou da dogmática jurídica? Não? Ninguém falou em dogmática, não? O que vem a ser a ideia da dogmática? A dogmática jurídica é a verdade estabelecida para o direito, a verdade estabelecida daquilo que
não deve ser alterado, daquilo para o qual já se chegou a um consenso entre os estamentos jurídicos. Isso compõe a dogmática. Então, a natureza do negócio jurídico, a ideia de a existência de direitos reais, a existência de direitos concernentes à pessoa humana, tudo isso vai formar um núcleo invariável do direito que vai ser denominado a dogmática jurídica. Então, esse núcleo só vai se alterar de uma maneira muito lenta, de acordo com a própria evolução da sociedade, a transformação da sociedade, mas sempre ligado à ideia de legitimidade. Então, é preciso que o direito reconheça aquele valor como um valor fundamental, e ele é reconhecido a partir da fonte de legitimidade. Ora, então o novo direito vai buscar na legitimidade o seu elemento determinante. Isso é importante para a evolução do direito? Vocês lembram da concepção de direito do inspetor Javert? O que Javert acreditava? Vamos lá? Ele não acreditava que o Leão seria capaz de contar, porque jamais uma pessoa poderia ser. Sim, mas por que ele não seria capaz de bondade? Qual o fundamento disso? Porque, segundo ele, um criminoso não poderia agir conforme a justiça. Segundo ele, existe uma única fonte de legitimidade. A única fonte de legitimidade é aquela que provém do lugar legítimo. E o lugar legítimo é aquele que provém da lei. Então, é a partir da legitimidade e da sacralidade da lei que você estabelece quais são as condutas adequadas. Então, o criminoso jamais poderia se portar de acordo com a legalidade, porque ele nunca teria ele nunca teria como fundamento essa fonte de legitimidade. Ora, então essa interpretação de que a lei ela é invariável, que ela tem que ser cumprida exatamente como ela foi estabelecida, e o direito só surge da legitimidade da lei, da legitimidade da fonte. Isso é o modelo interpretativo, o modelo hermenêutico do direito. Então, a lei é a fonte do direito por excelência. A lei é a verdadeira fonte do direito porque só ela é legítima. É claro, gente, isso aqui? Vamos lá, costume é fonte do direito? Oi? Costume. O costume não é fonte do direito porque não provém da fonte legítima do direito, não provém da vontade da lei, que por sua vez deriva da vontade de Deus. Ora, então o costume não é fonte do direito, a menos que ele seja secundum legem, mas se não tiver uma norma jurídica estabelecendo isso, se ele for praeter legem, ou se ele for contra a lei, contra a legem, ele não será fonte do direito. Ora, então, direito é o que provém de uma fonte legítima. Oi?
João Franco? O direito natural sim, mas o direito natural que se estabelece. Você tem um direito natural clássico, que é aquele que vem da natureza, e você tem um direito natural moderno, que é o que vem da natureza humana. Então, para essa concepção, o direito não vem da observação, essa nova concepção cristã, o direito não vem da observação do mundo. O direito vem da fonte legítima. O direito provém de Deus e, a partir de Deus, vai provir da lei. A lei vai ter a mesma fonte de legitimidade. Então, essa é a nova ideia de direito. Claro, gente, isso aqui. Então, um novo modelo hermenêutico. Ora, mas o que nós... Oi? Deixa eu subir. Então, Deus seria a fonte legítima transcendente do direito, e a lei seria a fonte legítima. A lei vai ser, ela vai derivar a importância da lei, a sacralidade da lei vai derivar dessa ideia de legitimidade. Então, você tem uma fonte que está em Deus e você tem aqueles que Deus delega a organização das coisas no mundo, que são os príncipes. Esses vão estabelecer a lei, vão estabelecer a vontade do Estado, com a mesma legitimidade que Deus estabelece a sua vontade. Então, o direito vai buscar a ideia de legitimidade. É por isso que direito tem fonte e a física não tem, porque o direito vai procurar a sua legitimidade na religião, vai procurar a sua legitimidade na transcendência. A física não, a física continua lá olhando o mundo e tentando resolver o mundo pela sua própria lógica. Claro, gente, física não brota de lugar nenhum, ao contrário do direito. Oi? A legitimidade do direito está em Deus. A partir da ideia de que os homens precisam ser governados, Deus vai atribuir a determinados homens o direito de governar. Esses são os reis ou os príncipes, né? E eles governam por delegação de Deus, eles governam com a mesma, eles governam as coisas desse mundo com a mesma legitimidade que vem de Deus. Então a discussão do direito passa a ser uma discussão de legitimidade da fonte. Ora, mas o mundo mudou, essa alteração, uma coisa importante, a nova lei não vai mais, ou a nova doutrina não vai mais se basear na ideia daquilo que é justo, vai se basear numa nova concepção, que é a doutrina do amor. O objeto, todos os homens são iguais, porque todos os homens têm a mesma natureza, eles têm uma fraternidade, eles são filhos de Deus e eles devem ser objeto da salvação. Então, mais importante nesse conceito salvacionista é salvar a alma dos homens. Então, a verdadeira realidade ou a verdadeira justiça não se faz nesse mundo. Esse mundo é uma realidade imperfeita, uma realidade decaída, e a justiça verdadeira só se fará no outro mundo, na transcendência. Então, os conceitos aristotélicos que vocês aprenderam acerca da justiça não valem nada para a nova doutrina. A nova doutrina tem uma outra concepção de mundo e uma outra concepção de ser.
E a cada um deve ser dado mais do que é devido para possibilitar a salvação da alma dessa pessoa. É a famosa distribuição da justiça na parábola do filho pródigo, né? Deve-se salvar aquela pessoa e dar a ela mais do que é devido. Então, a nova virtude do cristianismo é a misericórdia, que está lá na Ética Nicômaco, mas não é o fundamento da sociedade grega. Então, a Ética Nicômaco de Aristóteles é a explicação de Aristóteles das virtudes. Então, ela está lá examinada na Ética Nicômaco, mas ela não é o fundamento da sociedade. Bom, como é que estamos aqui? Estamos agora num mundo informado pela doutrina aristotélica, pela identidade de direito e justiça, um mundo que encara o direito como uma relação social. Professor, isso seria na antiguidade? Isso na antiguidade. Tá. Então, quando surge o cristianismo, qual é o mundo? O mundo é esse, o mundo é o mundo das relações sociais. Eu observo o mundo e daí eu vou buscar aquilo que seja justo. Do mesmo modo que o físico observa o mundo e busca aquilo que são as relações de causalidade. Então, e nesse mundo formado por relações objetivas, onde eu vou buscar a natureza de cada relação, seja ela uma relação de justiça distributiva, seja uma relação de justiça comutativa, ou seja, aquilo que a lei declarou, mas que declarou de modo insuficiente, e eu vou ter que buscar o justo, no caso concreto, que é a ideia de equidade. Eu agora tenho uma outra doutrina que surge nesse mundo de relações objetivas, que é uma doutrina que vai negar essas circunstâncias. Por quê? Porque o direito de base cristão é um direito feito por quem? Por místicos. E um direito pensado por gente que detesta o direito, por gente para o qual as relações de direito não são relações importantes, porque importa é buscar a vontade da transcendência e salvar a alma desses seres nessa realidade decaída que é o mundo. Então, o mundo é uma realidade imperfeita, decaída, onde tudo que acontece de maneira errada, e a verdadeira justiça só vai ser possível na transcendência. A verdadeira justiça só está em Deus. Então, nesse mundo feito por místicos, por pessoas que não gostavam do direito, você tem uma desagregação dessa ideia, ou uma desagregação dessa ordem. Vai se procurar estabelecer um modo de pensar diverso. Então, é uma nova ideologia que vai se infiltrando na sociedade antiga, vai procurando estabelecer novas definições na sociedade antiga, até que ela chega num determinado momento e se torna a ideologia dominante, até que ela efetua a completa desagregação daquela sociedade. Então, esse é o mundo contraditório do direito de base religiosa. Então, um direito objetivo, existente, regulando as relações, e um direito
que vai ser fundado em novas ideias. Ora, qual é a ideia jurídica dominante na nova ideologia? Como é que eu estabeleço o que seja a nova ideologia? Se o direito surge de Deus, de uma fonte de legitimidade, qual é a noção predominante dessa ideia? O direito surge de um ponto só. O direito não é mais uma relação social de equilíbrio. O direito surge de uma noção diferente, que é a noção de poder. O direito é o poder do sujeito. O direito está ligado à vontade do sujeito. O direito não é mais uma relação de bilateralidade. O direito é o direito do poder. O poder do sujeito e o poder sem limites do sujeito. Seja o poder de Deus, seja o poder dos homens. O que isso acarreta na noção de direito? Qual é a noção do direito de propriedade, né? Quem me define direito de propriedade segundo o Código Civil? Ou mais bonito, a definição do direito de propriedade no Código Napoleão. Propriedade é o direito de usar, gozar e dispor da coisa, que é a senhoria ou aspecto interno do direito de propriedade, e o direito de reaver a propriedade de quem injustamente a possua, que é o aspecto externo. Do direito de propriedade. Então o direito de usar, gozar e dispor da coisa da maneira mais absoluta e de reavê-la de quem injustamente a possua, né? A definição de autoria do próprio Napoleão Bonaparte, porque era ele que presidia as reuniões da Comissão do Código Civil, né? Tão importante que Napoleão julgava como a organização da própria ideia de direito, né? Então Napoleão vai execrar todos aqueles que tiveram a ousadia de interpretar o Código Napoleão, porque ali já estava a essência do direito. Direito de usar, gozar e dispor da coisa e reavê-la de quem injustamente a possua. Onde é que está a bilateralidade? Oi. Eu acho que no aspecto interno é você ter o direito de usar, gozar e dispor da coisa em relação a outras pessoas terem a obrigação de respeitar esse seu direito, não perder. Pelo aspecto externo, seria o direito que você tem de reaver alguma obrigação que a pessoa que tomou de você tem de devolvê-la. Mas veja, a bilateralidade não faz parte do conceito de direito. Todo conceito de direito
surge da legitimidade do poder. A faculdade de agir, faculdade de usar, faculdade de gozar, faculdade de dispor. Então, o direito surge da legitimidade da fonte. Então, muda o modelo hermenêutico do direito. Ora, então, agora o que importa é a legitimidade da fonte. Ora, então, essa doutrina que não se estabelece de uma maneira imediata, né? O mundo continua sendo regido pelo direito natural clássico, pela bilateralidade do direito, mas cada vez mais ela vai corroendo aquela noção para estabelecer que o que verdadeiramente importa agora é o poder do sujeito, o poder dado pela norma de Deus ou o poder dado pela lei. É por isso que o inspetor Javert fazia o que fazia, a interpretação religiosa do direito. O direito está contido inteiramente na lei e nada pode se afastar da lei. Então, o sujeito subtraiu uma coisa alheia ao móvel, não importa se era um simples pedaço de pão, a ele deve ser aplicado com todo o rigor a lei penal. É claro, gente? Ok? Ora, então, vamos buscar esse novo modelo. Então, o cristianismo não implicou uma ruptura com o pensamento pagão, no que diz respeito ao direito natural, senão no seu aperfeiçoamento. Para o cristianismo, fé e razão não são contraditórias, porque a verdade é una e una é a sua origem, Deus. A fé enriquece e potencializa a razão, mas não a substitui. O núcleo fundamental da doutrina do cristianismo se encontra, segundo a tradição, na Sagrada Escritura, dividida em duas séries de livros, o Antigo e o Novo Testamento. Portanto, devemos começar a aportação do cristianismo para a ciência do direito natural com a Bíblia, e primeiramente com o Antigo Testamento. Olha, então agora existe uma fonte legítima. A fonte legítima é a Bíblia. Então, é da hermenêutica da Bíblia que eu vou estabelecer aquilo que é verdadeiramente o direito. Hermenêutica significa estabelecer o sentido e o alcance de determinadas expressões, o sentido e o alcance da palavra sagrada. Então agora há uma fonte legítima para o direito e essa fonte tem que ser interpretada. Ok, gente? Ok? Algumas ideias básicas para a elaboração da teoria bíblica do direito natural. A existência de Deus como ser personal e, portanto, distinto do mundo. Para que o direito natural seja verdadeiramente natural, é necessário que tenha seu fundamento próximo na natureza humana e, portanto, o ser do homem seja verdadeiramente ser, sem se confundir com outro ser, nem Deus, nem a natureza. Ora, então, o valor da ideia de individualidade, o valor da ideia de ser humano. Então, o mundo é uma realidade criada por Deus, mas o mundo é uma realidade distinta de Deus. Então, eu devo buscar qual é essa vontade de Deus na criação do mundo e qual é essa vontade que surge a partir de determinados preceitos. Então, eu tenho que interpretar essa vontade a partir daquilo que ela se manifesta. Mas como vocês sabem que Deus só se manifesta em momentos escassos do mundo, eu preciso interpretar qual seja essa vontade. Então aparece uma clara e própria distinção entre Deus e o mundo, quando se entende que Deus é pessoa e que o mundo é criação. Com efeito, só a pessoa é inconfundível, não pode confundir-se com outro ente por ser incomunicável. Logo, se Deus é pessoa, o mundo e Deus são realmente distintos. O direito natural pode assim captar-se como uma ordem realmente distinta do logos divino. É uma ordem natural própria da natureza humana, ainda que seja, sem
do Logos divino e expressão da vontade divina, posto que de Deus e de um Deus personal procede. Olha, então o mundo é essa realidade criada por Deus e consoante a vontade de Deus. Então, estabelecer o que seja o mundo significa estabelecer essa ideia de natureza humana e como essa ideia participa do Logos divino. Olha, outra ideia importante da nova ideologia: o homem é um ser personal, o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Foi dotado por ele de razão, entendimento e inventiva, e foi constituído como um sujeito de moralidade, com o discernimento do bem e do mal, e foi criado como um ser livre. Razão, liberdade, discernimento moral do justo e do injusto. Eis aqui os 3 pressupostos para que possa existir o direito natural. Porque o homem é inteligente, livre, persona, pode existir para ele um direito e, por conseguinte, um direito natural. Ora, então, essa realidade é uma realidade fundamental. E isso vai ser constituído ideologicamente por um dos principais divulgadores da nova religião. Isso vai ser estabelecido por um cristão novo, né? Um cristão de origem judaica, que é São Paulo. Então, Paulo vai estabelecer quais são as aportações do Novo Testamento à nova doutrina. Então, na famosa Epístola aos Romanos, Paulo estabelece aquilo que são os novos pressupostos do direito. Um direito feito por místicos e preocupados com a salvação dos homens. Então, Paulo vai dizer o seguinte: permanecem válidas todas as contribuições do Antigo Testamento estudadas anteriormente. A ideia de homem é notavelmente enriquecida. O homem aparece como um ser racional que transcende de ser uma mera parte do gênero humano ou das cívicas. Cada homem, singularmente considerado, é objeto do amor de Deus e de salvação por Jesus Cristo. Ora, qual é a diferença disso para a polis grega? Oi. Você falou alguma coisa? Não. Oi, gente, vamos lá. Diferença disso para a polis grega. Qual é a importância do homem na Grécia? Oi. O homem só desenvolveria suas virtudes na polis. Então a polis é mais importante do que o homem. Então a ideia de que para que o homem seja virtuoso, eles têm que estar dentro de uma polis. Ele é parte de uma ordem natural, ele é parte da ordem da polis. Então, ele só consegue desenvolver as suas virtudes socialmente. Então, o homem tem que ser um homem virtuoso e a virtude se expressa na polis. Então, a polis é mais importante do que o indivíduo. Aqui não. Aqui o indivíduo é mais importante do que a polis, porque o indivíduo é objeto do amor de Deus e o indivíduo tem que ser salvo em qualquer circunstância. Ora, então é uma ideia salvacionista
esta que vai expressar a nova sociedade. Então isso vai estabelecer um momento fundamental na ideia de direito. Que momento fundamental é esse? A ideia de que o homem é o objeto da nova doutrina, é o objeto da salvação. Então o homem tem um valor intrínseco em si mesmo. O homem tem uma dignidade. Posso escravizar alguém na ideia do direito da polis? Posso, né? As sociedades são desiguais, cada um está sujeito a essa desigualdade e o direito da polis, embora busque a justiça, ele admite a diferença humana. A diferença humana é admitida em Platão, é admitida em Aristóteles, e a escravidão não é um problema na sociedade do mundo antigo, né? Aliás, o modo de produção antigo é baseado exatamente na escravidão. E no novo direito? Se o homem é objeto do amor de Deus, se cada homem singularmente considerado deve ser salvo, a escravidão viola essa dignidade fundamental. Então aqui começa uma noção absolutamente diversa do homem. Então daí a necessidade de um novo conceito, distinto de indivíduo ou substância. Esse é o conceito de pessoa, analogicamente predicado de Deus e do homem. Ao mesmo tempo, no Novo Testamento resta estabelecida a igualdade fundamental entre todos os homens. Todos são filhos de Deus, logo todos são irmãos em Cristo. Olha, então isso é um valor importante. A ideia de que o homem está desligado da polis. O homem tem um valor universal e esse valor deve ser respeitado. Então o homem com o valor universal é uma contribuição do cristianismo. Olha, se todos os homens são iguais entre si, se esse valor universal é um valor absoluto, como estabelecer a nova sociedade? Como estabelecer a legitimidade da nova sociedade? Paulo vai definir a obrigatoriedade do cumprimento da lei natural. A lei natural, do qual o Decálogo é o resumo, permanece a base da moral, enriquecida agora pela filiação divina. A lei natural não é só a lei da natureza, mas a lei de Deus. Consequência disso é que a lei natural deve prevalecer sobre a lei positiva, quando essa contém os ditames contrários àquela. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Olha, então a doutrina cristã volta a estabelecer a confusão entre moral e o direito. Então, aquilo que Aristóteles havia distinguido na ideia
de justiça geral e justiça particular, definido o âmbito do direito, agora volta a ser embaralhado. Direito e moral fazem parte de uma única e mesma realidade. O certo não é algo estabelecido, é algo exterior ao homem, como imaginava Aristóteles na justiça particular. Mas tudo está imbricado novamente. A vida de vocês está mais complexa a partir da nova doutrina. Ora, e essa ideia vai ser estabelecida por Paulo na sua famosa Epístola aos Romanos. Então, São Paulo, em sua Epístola aos Romanos, vai estabelecer os princípios da nova lei natural. Para São Paulo, a lei mosaica está superada pela nova fé. A lei que ordena o comportamento dos homens não é aquela dada por Deus ao povo eleito, mas sim, através de Cristo, pela ressurreição, a nova lei escrita por Deus no coração dos homens e acessível através da consciência. Deus está no mundo, é parcialmente cognoscível mediante suas criações, e assim todos os homens podem distinguir o justo do injusto. Para onde fugiu o direito agora? O direito fugiu para o coração dos homens, a famosa definição de São Paulo, né? Então, cada homem tem estabelecido por Deus uma centelha da razão divina. Cada homem tem em si uma alma imortal. Através dessa alma imortal, essa participação da criatura no saber do Criador, ele tem uma forma de discernir o certo e o errado. Então é na consciência dos homens, é no coração dos homens que você vai distinguir o justo do injusto. Então é possível estabelecer essa definição a partir dessa ideia. Perceberam como moral e direito passam a ser uma única e mesma coisa? O campo do direito, que havia sido estabelecido com a exterioridade do homem, volta a se confundir. Agora você vai buscar na consciência dos homens aquilo que seja o âmago daquela determinada pessoa. O que significa isso? Significa que buscar o direito significa buscar essa interioridade. Alguém me perguntou sobre a Santa Inquisição. O que significa a ideia da Santa Inquisição? Vocês sabem que a Inquisição ela vai estabelecer um modo de se chegar a esse âmago do ser. Ela vai estabelecer, por exemplo, um livro para se chegar ao âmago do direito, para se chegar àquilo que uma pessoa verdadeiramente quer, que é o Maleus Maleficarum, ou o martelo das feiticeiras, a busca desse âmago do ser. E como é que eu chego ao âmago do ser? Aquilo que o homem realmente pensa. Quando é que um sujeito não pode deixar de dizer a verdade? Quando ele é torturado na sua realidade corporal para você chegar ao âmago do ser. Então, o Maleus Maleficarum era exatamente estabelecer as regras de tortura adequadas, mas com um objetivo, chegar a esse âmago do ser. Ora, então você estabelecia a tortura do corpo para chegar aqui
aquilo que era a intencionalidade da pessoa. E como é que essa intencionalidade se expressa? Essa intencionalidade se expressa através desse método e através da confissão. A confissão estabelecida como a rainha das provas. Era através da confissão que essa interioridade do ser era estabelecida. Ora, então se fazia isso para se buscar essa interioridade e para que aquela pessoa arrependida daqueles atos, ela buscasse a salvação da sua alma. A alma imortal era aquilo que importava para a religião. Então se fazia isso para que a pessoa se arrependesse, com o arrependimento salvasse a sua alma. Mas como ao mesmo tempo ela realmente praticou o fato, a igreja, salvando a alma do sujeito, ela entregava o sujeito ao braço secular, para que aí o braço secular fizesse a expiação daquela infração realmente cometida. Então que queimasse ele, por exemplo, numa bela fogueira para expiar o pecado cometido. Mas a alma dele estaria salva de qualquer forma. Perfeito, gente? Bacana, né? Então, esses são os princípios da nova doutrina. Uma confusão novamente entre direito e moral. Então, os princípios da nova lei natural evocados por São Paulo. Existe uma lei natural escrita no coração, no ser dos homens. Essa lei se manifesta na consciência. Ela é testemunha da lei natural. O conteúdo dessa lei é o mesmo que o da moral escrita na lei mosaica, isso é, no Decálogo. Se a lei natural é escrita no coração dos homens por criação, portanto, daí se deduz que essa lei natural é a transcrição ou participação, a imagem do homem da sabedoria de Deus, pois o homem foi criado à sua imagem e semelhança. Essa sabedoria prática ou discernimento em que consiste a lei humana, a lei natural, há de ser um reflexo da sabedoria divina. A teoria da lei eterna, que residindo em Deus, é o exemplar da lei natural, é a consequência das verdades assentadas no Novo Testamento. Ora, então existe uma lei natural, essa lei natural vai ser buscada no interior dos homens, e essa lei natural, ela provém de uma fonte de legitimidade. A fonte de legitimidade é Deus. Então, uma nova forma de se compreender o direito a partir da legitimidade de sua fonte. Uma fonte inscrita no coração dos homens. Então, buscar o direito agora significa buscar essa interioridade, aquele aspecto mais interior do homem. O direito não é mais uma realidade exterior, como pensava Aristóteles em sua justiça particular. Oi. Esse Novo Testamento foi feito por eles, pelos filósofos do cristianismo? São 4 evangelhos, né? São discípulos de Cristo, né? Que vão buscar determinar a nova doutrina. E progressivamente você vai ter camadas de interpretação. Quer dizer, São Paulo, que já é uma realidade posterior, ele vai definir qual é o âmbito do direito. São Paulo é o primeiro filósofo do cristianismo a estabelecer qual é o âmbito do direito. E ele diz que o âmbito do direito não é mais a exterioridade, o direito está no coração dos homens. Então é através da vontade
vontade que você define qual direito. Por isso você vai procurar essa intencionalidade. Eles procuram só no Novo Testamento. A partir do Novo Testamento. Você vai fazendo construções teóricas a partir do Novo Testamento. Tá claro, gente? Aqui? Ok? Ora, definida essa circunstância, quais são os princípios da nova doutrina? Um deles é o de que a natureza humana é boa. Para que se possa falar de direito natural, é preciso que a natureza humana possa ser, ao menos de modo imediato e próximo, critério de bem e justiça. Isso não seria possível se a natureza não fosse boa. Uma tendência natural não poderia ser signo de dever ser, se tal tendência não fosse boa. Não se poderia dizer que ao homem se deve respeito se o respeito não fosse bom. Do contrário, tanto se deveria injustiça a boa fama como a calúnia, o respeito à sua vida como o assassinato, o que é manifestamente absurdo. Então, a bondade de toda a criação, portanto, da natureza humana, é uma das afirmações chaves do Gênesis. Então, o direito, o Novo Testamento, resgatando aquelas ideias do Antigo Testamento, vai expressar um novo conceito fundamental, que é o conceito de natureza humana. O novo direito deve provir da natureza humana. O novo direito deve ser estabelecido a partir dessa natureza humana, e essa natureza humana tem como última instância a ideia de Deus. Então ela é fundamentalmente essa busca de Deus no homem. Na Declaração de Independência do Bom Povo de Virgínia, consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, de que todos os homens foram criados iguais, ou seja, todos os homens são filhos de Deus. Foram dotados pelo Criador, então a criatura foi dotada pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Olha, então a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América expressa, por exemplo, os princípios do novo direito cristão. Então, o novo direito cristão não é baseado mais na natureza das coisas, como pensava Aristóteles, mas baseado na natureza humana pensada a partir da ideia de Deus. Então, isso vai fundamentar aquilo que nós vamos chamar do direito natural moderno. O direito que predomina a partir do século XVIII e que vai se fundamentar nas grandes declarações de direito. A Declaração do Bom Povo de Virgínia, lá nos Estados Unidos, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão na Revolução Francesa, os direitos que surgem do sujeito, os direitos que surgem a partir dessa igualdade fundamental entre todos os sujeitos. Então, não mais uma ordem natural das coisas, mas uma natureza humana. Ok, gente? Está aqui? Então, o bem é o que procede da natureza enquanto tal, que é boa, enquanto o mal procede de um defeito, de uma desordem, de uma natureza decaída.
O mal, a deficiência, não pode ser de essência, senão de estado. Se fosse de essência, o homem deixaria de ser homem. Se é de estado, quer dizer que o homem não perdeu o domínio sobre seu ser, só o tem debilitado. E assim o homem segue sendo capaz de dominar o mal e a injustiça. Olha, então se o direito está no coração dos homens, se o direito foi impregnado por Deus no coração dos homens, cada homem tem uma alma imortal, capaz de distinguir o certo do errado, cada homem tem o poder de estabelecer aquilo que seja a conduta correta numa determinada circunstância. Então o mundo é uma realidade imperfeita, o mundo é uma realidade decaída, no qual cada homem, por ser dotado por Deus do poder do discernimento, ele é capaz de definir o certo e o errado. Então o mundo é essa realidade decaída para o qual cada homem deve se superar buscando a salvação da sua alma. Ora, então veja que é um direito feito por místicos, direito feito por pessoas não preocupadas com a justiça do mundo, não preocupados com a ordem natural das coisas, mas preocupados com a salvação da alma dos homens. Então, essa era a realidade da nova doutrina que vai corroendo o mundo antigo, vai corroendo a ordem do mundo antigo estabelecida na ideia de justiça. Claro, gente, está aqui? Oi. Para eles, tinha direito antes de Jesus? Não, a ideia de que o direito ele surge a partir de Deus. Deus sempre esteve aí, né? Deus é na definição do Gênesis, né? No princípio era o verbo, ou seja, Deus sempre existiu. Essa ideia, o que o cristianismo traz é uma definição do mundo a partir dessa ideia de Deus. O mundo é uma realidade criada por Deus. O mundo é uma criação de Deus. O mundo não é uma ordem natural, não é algo que existe por si mesmo. Ele existe por causa de Deus. Mas Deus sempre esteve aí. Oi? Mas se Deus é considerado perfeito e ele criou o mundo, como pode ter uma desordem, pode ser perfeito? Exatamente porque Deus dá aos homens o poder de discernir, consultar a sua alma imortal para discernir o certo e o errado. Deus dá ao homem o livre-arbítrio de se conduzir conforme a Deus ou se conduzir na contrariedade de Deus. E como isso será julgado depois, lá no juízo final, aí você vai estabelecer quem foi ou quem se portou de maneira adequada e quem não se portou. Então, o livre-arbítrio também é uma consequência importante da nova doutrina. Claro, gente? Então, vejam que é uma nova noção, uma noção feita a partir de uma realidade mística, mas que traz consequências para o direito. E nós somos monotemáticos, estamos apenas interessados em direito. Não estamos interessados em doutrinas religiosas, mas apenas naquilo que elas informam o direito. Então, o direito tem uma realidade agora de base religiosa que vai corroer as antigas instituições do mundo, que vai estabelecer novamente uma identidade entre moral e direito, confundir justiça geral com justiça particular. A vida de um estudante de direito não é fácil.
Outra ideia importante: Deus é o fundamento último do direito natural. Ao homem, Deus deu por criação o discernimento do bem e do mal, que é o livre-arbítrio, em que, em termos de justiça, em termos de direito, equivale ao discernimento e a ciência do justo e do injusto. Toda a ordem universal foi ordenada pela sabedoria divina e segue sendo continuamente governada por ela. No mais íntimo das coisas está o poder de Deus, mantendo-as na existência, e a sabedoria divina de que é reflexo a ordem das coisas que encontramos. Um compêndio de direito natural, ou seja, quais são as fontes da legitimidade. Os 10 mandamentos, ou o decálogo, são as 10 palavras ou mandatos de Deus. O decálogo contém, com efeito, os princípios básicos da moral pessoal e social, vários dos quais são também princípios de direito natural. Então, os princípios são definidos a partir da legitimidade das fontes. E o mais importante, a doutrina do amor. O primeiro preceito da vida social e a regra áurea é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. A amizade entre os indivíduos e os povos, que pressupõe a justiça e promove a paz, é considerada como o primeiro preceito que rege a sociedade. Representa a expressão máxima da igualdade por natureza de todos os homens, posto que o amor tem por causa semelhança. Essa medida de amor ao próximo assinala que para os homens a semelhança é a igualdade, uma igualdade básica que está acima das diferenças acidentais e se refere a todos os homens. Essa é a grande contribuição do cristianismo, a ideia de que a desigualdade é superada por essa noção de uma igualdade fundamental entre todos os homens. Isso é cristão, isso não existia na antiguidade clássica. Então Aristóteles vai admitir a desigualdade a partir das diferenças naturais entre as pessoas. O cristianismo não, ele tem uma concepção de uma igualdade substancial entre todos os homens. Mas a igreja não fez isso ao longo do tempo. Não, mas a doutrina cristã estabelece isso. Que a igreja tenha se afastado em algum momento é um outro problema. Ok? Olha, e aí chegamos a um momento fundamental, que é a partir do século IV depois de Cristo, a definição da nova doutrina. Então vejam que nós já estamos aqui num momento posterior à conversão de Constantino. Então, onde o cristianismo já é a religião oficial do Estado. Significa que o cristianismo já é, ou já tem, a ideia de poder. Olha, então agora os apologéticos do cristianismo vão estabelecer aquilo que seja a verdadeira doutrina. Estabelecer a verdadeira doutrina significa afastar aquela doutrina de tudo aquilo que não é próprio de Deus. Então essa vai ser a grande contribuição do cristianismo. Estabelecer qual é o verdadeiro pensamento de Deus. E o verdadeiro pensamento de Deus, ele se estabelece na luta contra aqueles que não expressam o verdadeiro pensamento de Deus, que são os heréticos. Então, Santo Agostinho vai tentar estabelecer os primórdios da nova doutrina. Ele estabelece isso para a salvação das almas. Ele não se importava com o direito, mas vai trazer por consequência ou por dano colateral modificações na teoria do direito. Então são místicos procurando salvar a alma das pessoas que vão influenciar a ideia de direito. Vocês viram que isso não poderia dar certo, né? Então o direito passa a se definir
substituir por outros preceitos. Vamos entender um pouco de Santo Agostinho. Ele nasce em Tagasta, no norte da África, em 359, e faz seus estudos normais de um jovem romano culto, gramática, retórica. Sua carreira de jovem estudante pobre leva-o a lecionar retórica, profissão que exerce em Tagasta, Cartago, Roma e Milão. Esses estudos não só o familiarizam Santo Agostinho com os grandes autores latinos, como ainda com o direito. Em seus estudos, obceca-se com a busca da verdade. É aí que se situa a sua descoberta de Platão e dos neoplatônicos. O idealismo de Platão, seu senso das realidades invisíveis, encaminham-no para o cristianismo. Ora, então, Santo Agostinho vai, após uma vida dissoluta na sua mocidade, vai se encaminhar para a ideia da busca da verdade. E a verdade para ele está em Deus, e isso o aproxima do platonismo. Por quê? Oi. Eu acho que se aproxima por ser uma ideia de que aquilo que é verdadeiramente a essência de algo está no plano superior que Platão falava do livro. Exatamente. Platão falava da ideia de um mundo de perfeição, um mundo no qual você teria uma realidade perfeita. Então, as essências ou as ideias são aquela realidade perfeita da qual as coisas que existem são pálidas manifestações ou manifestações imperfeitas. A realidade perfeita só existe na transcendência. E a realidade mais que perfeita só existe na ideia de bem, na ideia que aí se aproxima da ideia de Deus. Então, por isso que Santo Agostinho vai buscar nas ideias platônicas o seu substrato filosófico para a fundamentação da sua nova doutrina. Então, Santo Agostinho é batizado no ano de 387, tem então 28 anos. Dali em diante abandonará a leitura dos autores profanos para meditar a Sagrada Escritura e esforçar-se para viver como cristão. Inaugurar-se-á aí um novo período de sua vida, mais criativa. Então, Santo Agostinho vai buscar estabelecer a nova dogmática, a dogmática cristã, diferenciar a verdade de Deus da inverdade do mundo. Então, Santo Agostinho tem fundamentalmente inimigos. Inimigos para ele é toda a realidade que não está em Deus. É difícil escolher na obra colossal de Santo Agostinho os textos que abordam o nosso tema. Nada trata especificamente do direito, mas muitas obras a ele se referem diretamente. Num diálogo filosófico, De Magistro, Santo Agostinho edifica, por exemplo, sua teoria do conhecimento pela iluminação divina de inspiração platônica. Isso concerne a nós. Se só podemos conhecer o verdadeiro, o bem e a justiça por meio de Deus, e não pela experiência sensível, se a verdade e a justiça são Deus mesmo, então teremos sem dúvida que renunciar ao direito natural de Aristóteles e dos jurisconsultos romanos. O direito não está no mundo, o direito está em Deus. Então, pela busca da verdadeira palavra de Deus que vai se estabelecer aquilo que é próprio do mundo. Ora, então, místicos falando de direito. Então, místicos buscando uma realidade mística e estabelecendo preceitos de direito. Ora, então o direito está na hermenêutica correta da fonte de legitimidade. A fonte de legitimidade é a palavra de Deus. Textos essenciais. O diálogo sobre o livre-arbítrio.
no qual Santo Agostinho, estudando a liberdade do homem conciliada com a onipotência divina, nos fornece uma teoria das leis que regem a conduta humana, e por outro, e particularmente, a cidade de Deus. Então ele vai buscar, numa metáfora, a ideia da realidade perfeita que existe em Deus, da realidade decaída. Santo Agostinho é fundamentalmente um homem de propaganda. Santo Agostinho é o melhor propagandeador de si mesmo, né? Ele é uma espécie de Paulo Coelho daqueles tempos, né? Então, ele estabelece o primeiro grande texto de natureza eminentemente biográfica, são as Confissões de Santo Agostinho, né? Todo o processo de conversão, de busca a Deus, quer dizer, ele era um excelente propagador de si mesmo. E também de suas ideias. Ele precisava disso para propagandear as suas ideias, e ele vai estabelecer aquilo que seja próprio dessas ideias. E ele define isso numa metáfora bastante importante, que é o seu livro A Cidade de Deus, onde ele estabelece a diferença entre a cidade de Deus e a cidade terrena. Atualmente é vista, sobretudo, como uma filosofia, ou melhor, uma teologia da história, porque a filosofia da história é um tema muito em voga. Deus conduz a história, dá-lhe um sentido, uma função providencial, porque Deus é a causa de tudo e toda a história deveria ser compreendida do ponto de vista de Deus e da salvação. O tema do livro é a coexistência e o paralelo entre duas cidades. Aquela que temos diante de nossos olhos é, primeiro, a cidade terrena, cuja sorte está justamente em questão sobre a imagem do Império Romano. Mas seus destinos parecem ser frágeis, provisórios, seus bens enganosos, sua justiça falsa. Sem dúvida, ela não merece muito apego de nosso coração. Nossa verdadeira pátria é antes a cidade de Deus. A cidade de Deus é uma realidade mística, é a comunidade dos santos, mas ela se encarna historicamente nos grupos humanos cujos chefes são Abel, Noé, Abraão, os reis justos de Israel, enfim, na igreja cristã. Ela tem sua justiça, suas leis próprias, está prometida para durar e ser vitoriosa eternamente. É sobretudo nela que os cristãos deveriam fincar raízes. São Agostinho não procurou fornecer-nos receitas de ordem temporal. Não é um professor de direito nem de filosofia do direito. Lembremos que o objetivo de sua obra é exclusivamente pastoral, que o objeto de suas meditações é uma ordem sobrenatural. A chave de sua doutrina do direito é Deus ele mesmo. O que ele nos traz de novo provém dessa fonte ao qual ele se elevou, transcendente, da qual tudo deriva. A justiça para Santo Agostinho, depois de convertido, é nada menos que Deus, é sinônimo de Deus. A justiça é o que Deus quer, a ordem de Deus sobre sua criação, pois Deus quis que todas as coisas estivessem perfeitamente ordenadas. Toda justiça e todo direito residem na lei eterna de Deus. Ora, então era para aqui onde fugiu o direito em Santo Agostinho. O direito perfeito só existe em Deus. O direito perfeito só existe na cidade de Deus. Então, um místico procurando a salvação das pessoas e falando sobre direito. Então, essa é a concepção de Santo Agostinho. Ora, se a justiça, a perfeição só existe em Deus, se ela vai se expressar só lá no juízo final,
justiça terrena? O que nós podemos pensar do direito aqui? Para que serve estarmos aqui numa classe de direito às 7 da manhã, procurando estabelecer o que seja a justiça? A justiça para Santo Agostinho é uma realidade, a justiça desse mundo é uma realidade imperfeita, é uma realidade decaída, não tem nenhum valor. A justiça realmente só vai existir lá onde o direito está, lá na transcendência. Então, esse mundo é uma realidade decaída, esse mundo é uma realidade provisória. Então, o que você está fazendo aqui que você não se mata logo? Você está aqui buscando a salvação da sua alma. Você está aqui buscando o seu período de merecimento para merecer a justiça verdadeira na ordem divina. Olha, então aqui é um momento importante da sua trajetória na qual você tem um papel a cumprir para que depois você seja um dos eleitos, você seja um dos escolhidos. Ora, então é necessário que você tenha uma tranquilidade, uma paz, para buscar a sua salvação. Então, Santo Agostinho define nesse momento um outro objetivo importantíssimo para o direito. Então, um místico preocupado com a salvação das almas vai desenvolver uma ideia fundamental, que é a ideia da paz necessária para se buscar a salvação das almas. A paz, a partir de Santo Agostinho, é um elemento fundamental para o direito. Ora, então o direito vai circular entre dois polos importantes. O polo aristotélico, aristotélico definido como a justiça, como a ideia de justiça. E um outro polo legítimo, que é o polo da paz, ou o polo da segurança jurídica. Então, a partir de Santo Agostinho, a busca dessa paz e dessa segurança, isso vai ser desenvolvido pelos filósofos posteriores, é um objetivo legítimo para o direito. Ora, o que vem a ser a ideia de paz? Por que crimes prescrevem? O que é prescrição? Por que eu não persigo criminosos ao longo do tempo até o quinto dos infernos por toda a eternidade? Oi? Não, eu vou fazer o justo. O cara cometeu um crime contra a sociedade, eu vou persegui-lo até o fim dos tempos.
mas a justiça terá sido feita. Ou seja, se eu admito a prescrição de crimes, eu estou admitindo que eu não vou punir alguém que é culpado. Então, oi. Eu acho que nesse sentido o direito deve ser uma forma de você alcançar essa paz necessária para a salvação. Se você ficasse perseguindo todo mundo pro resto da vida por um crime que elas cometeram, que nem o inspetor de Javé faz, você não ia alcançar essa paz. Então, assim, ele não está tão preocupado com essa questão de uma justiça permanente sobre alguém que cometeu um crime, mas sim de poder alcançar o mais rápido possível essa paz e punir essa pessoa, e se passar muito tempo, a vida que segue. Exatamente. Essa é a questão fundamental em Santo Agostinho. Ele está preocupado com a utilidade. Exatamente essa ideia de você chegar a uma determinada estabilidade, ainda que você não faça a efetividade da punição daquela pessoa. Então, a utilidade e a estabilidade das relações, para que cada um busque salvar a sua alma, ela também é um objetivo legítimo para o direito. Isso não está em Aristóteles, isso é do novo pensamento cristão, isso é fundamentalmente agostiniano. Oi. A utilidade é que você procura o objetivo da paz, então você procura um objetivo útil. Então os crimes prescrevem, o crime doloso contra a vida prescreve em 30 anos, porque eu estou preocupado em assegurar a paz. Quer dizer, eu não vou perseguir uma pessoa indefinidamente até o fim, eu quero estabilizar as relações jurídicas. Então, a prescrição é um fundamento legítimo para o direito. Mas aí eu só posso admitir isso quando eu admitir que a paz é um objetivo legítimo para o direito, e não apenas a justiça. Porque, entendeu? Se eu fosse perseguir, eu teria que ser justo e perseguir ele a vida inteira, que é a lógica do inspetor Javé. Oi. Essa é a ideia de crimes tão graves com a humanidade que estabeleceriam a imprescritibilidade. Mas a imprescritibilidade atrapalha a doutrina cristã. Quer dizer, admitir que existem crimes imprescritíveis. Qual é a importância de se pegar um criminoso de guerra, um guarda de campo de concentração que hoje tem 100 anos e puni-lo hoje? Então, a ideia da proporção não é tão relevante quanto Não, aqui você traz um novo fundamento, não é mais a proporção, não é mais a justiça, é a paz. A paz passa a ser um objetivo legítimo para o direito. Então, por exemplo, eu atuo lá na Procuradoria do Estado. Qual é o tempo que o Estado tem para perseguir um crédito? Você não pagou o seu imposto de renda, quanto tempo o Estado pode perturbar você e persegui-lo? Quanto tempo prescrevem as ações do Estado? 5 anos. Então, o Estado tem 5 anos para estabelecer a sua, buscar aquele crédito, né, definir o crédito e depois buscar a pretensão do ressarcimento daquele crédito. Se ele não conseguir fazer isso em 5 anos, prescreve o direito que ele tem de agir. Então,
Então, a relação jurídica, A, com o poder jurídico de exigir, B, que está relacionada aquele poder jurídico com o dever jurídico de prestar. Não cumprida espontaneamente a obrigação, surge a responsabilidade, o poder de acionar os tribunais para exigir coativamente o cumprimento da obrigação. Ora, então, para que se obtenha a paz, para que se obtenha uma estabilidade das relações jurídicas, a lei define que a pretensão do Estado de buscar uma determinada receita ou a prescrição das ações do Estado, elas deixam de existir após 5 anos. Então, você deixa de poder acionar os tribunais para exigir o cumprimento coativo daquela obrigação. Então, se você não lançou o crédito, se você não perseguiu aquela determinada pretensão no prazo de 5 anos, para a paz do mundo, para a estabilidade das relações jurídicas, você deixa de ter o poder de cumprir isso. Mas você é um cidadão consciente e preocupado com os seus deveres e você vai lá e paga espontaneamente. É válido o pagamento? Válido, né? Eu posso, porque você realmente deve, a relação realmente existe, você não tem apenas o poder de acionar os tribunais para cumpri-la coativamente. Mas se o sujeito foi lá e pagou, não cabe a repristinação, não cabe pedir de volta, porque havia legitimidade naquele pagamento. Então vejam que Santo Agostinho acaba de atrapalhar bastante a vida de vocês, para estabelecer que há 2 fundamentos para o direito: a justiça, como definia Aristóteles, e agora a segurança jurídica. Então, o direito você vai ter que analisar o tempo todo essa dualidade de fundamentos. Aquela ideia está baseada numa consideração de justiça ou está baseada numa consideração de segurança jurídica? Místicos falando sobre direito. Está claro, gente, isso aqui? Ok? Terminamos aqui.